Então, vamos fazer aqui uma aula de 3 barril. Quando a gente é agressor, setup flop, turn river. E vamos entender umas texturas de bordo aí que são melhores para a gente fazer isso. Também pensando de como o field hoje reage, né? Atualmente está reagindo em relação a isso. Vamos lá, então, começar aqui. Começar fazendo algumas perguntas para vocês. E aí, depois que a gente vê algumas coisas lá no final, a gente responde elas. Para quem já vai, vocês vão fazendo a anotação disso e respondendo, né? Então, a primeira pergunta a se responder é qual percentual o field tem para 3 barril, tipo de call, né? Qual percentual que o field paga os 3 barril de call? Para você entender disso, obviamente que você precisa entender de um pouco, para você responder essa pergunta, você vai precisar entender um pouco de MDF. A outra pergunta é, com qual SPR tomamos mais call? Com SPR maior ou SPR menor? Também uma pergunta a se responder. Tipo, o cara, quando você está lá de 80 blinds, manda 3 barril, você toma mais call, ou quando está mais curto, tipo, e o SPR, obviamente, que ali no turn já vai ficar geralmente 1 para 1, já vai ficar de 1, né? Em qual que a gente toma mais call? A outra pergunta é, em quais boards devemos utilizar os 3 barris? Mais em boards dinâmicos ou mais em boards estáticos? Também é a próxima pergunta que você deve anotar aí e se respondendo. Para depois a gente ver no final. Quais boards não devemos utilizar os 3 barris? E a última pergunta é: como se defender versus 3 barril versus fish ou versus reg? E tem uma diferença aí. E tem mais uma pergunta também, que isso também com um estudo que eu tenho feito aqui de população, que é um estudo de MDA, que eu comecei a fazer agora, ainda sou um pouco inexperiente no assunto, mas estou estudando, estou, enfim, me atualizando para... MDA é basicamente você pegar uma database bem grande e ver o que a população está fazendo. Na Blind War, as frequências mudam um pouco. E a pergunta é, na Blind War, as frequências de 3 barril pode ser igual? Tipo, você estando no small, você pode dar 3 barril igual, tipo, no big? Ou isso muda um pouco? Tipo, então, essas são as perguntas que vocês devem fazer. Fazer não, vocês devem responder. Deixa eu aumentar elas aqui um pouquinho.
com papel e caneta, né? Um bloco de notas, anota, faz a sua resposta aí, no final a gente vai responder. A gente responder a primeira pergunta, como eu disse, a gente tem que conhecer de MDF. Alguém aqui sabe responder o que que é MDF? É defesa mínima de flop, não é? É quase que isso. Frequência mínima de defesa. Isso. Não de flop. É o mínimo defesa de frequência. Exatamente. É o Ah, tá. mínimo que você deveria estar defendendo. Então, assim, isso é GTO. Tipo, se o cara, se você tem lá, se o cara se beta uma size de 33%, basicamente, até para facilitar, vou fazer em outros percentuais. Se o cara está se betando 25% flop size, isso significa que ele está se betando 1/4. Se ele está se betando 1/4, significa que a gente tem que ter uma defesa de 80% no flop. Tá? Isso se bet flop. É só um exemplo. Ninguém consegue defender isso no MDF. Ninguém, nem o Bill Solver consegue defender isso. Mas basicamente é isso daqui. Tá? Isso é MDF. É o mínimo de defesa à frequência. Claro que isso daqui seria não em português, e sim em inglês. Desculpa também aqui a falta de acentuação. Frequência eu sei que tem aqui também, mas não estou muito preocupado com isso não, porque eu não estou dando aula em português, de poker. Então é isso, você tem que conhecer o mínimo de defesa de frequência. Vou tentar preparar uma aula de MDF no futuro próximo para vocês. No turn, no flop, como eu disse, ninguém consegue isso. No turn já vai ficar um pouco mais próximo. E no river mais ainda. No river, sim, a galera consegue se aproximar bastante da defesa de MDF. Porém, nesses limites menores que vocês estão jogando, nesses limites menores que vocês estão jogando, ainda assim a galera não sabe muito reagir com defesa. Geralmente é mais call, tipo, eles têm trinca, mas lá no bordo que tem trinca tem um bordo que tá flush aberto, tipo, ele só te dá call river com trinca, ele não te volta. É um exemplo, né? Então, eles têm ainda assim a defesa nesses limites que vocês jogam é muito limitada. Então a gente deve explorar bastante isso daí de river. Óbvio que uma coisa que eu sempre falo, gosto de repetir bastante nas minhas aulas, principalmente para você que está chegando agora. Essa aula, inclusive, eu deveria estar fazendo com jogadores selecionados aí que estão numa evolução muito boa. Porque o restante da galera, eu quero ver focando muito, muito em pré-flop. Você precisa ter um pré-flop sólido para você conseguir executar isso daqui. Senão você vai acabar se perdendo todinho. O pré-flop é a base de tudo. Então, aqui estão as perguntas. Falei aqui um pouco de MDF. Agora a gente vai fazer o pensamento de ranges percebidos e atacando ranges capados. Perceive range, né? Isso também é a base do jogador. Você tem que entender isso daqui. Anotem isso daqui, que é importante. Uma coisa muito importante no flop, para pensar em range capado. O vilão nunca vai ter overpair. Por exemplo, num flop 8-5 Duque, ele nunca vai ter overpair.
quase que nunca, pelo menos. Pensando numa jogada de MP versus BB, num spot de 40 blinds de MP versus BB. O vilão nunca vai ter overpair. Porque se ele tivesse overpair, a gente estaria jogando num spot tribetado. Ele teria tribetado pré-flop. O que mais que torna o range dele capado? Se você se betar flop e ele não fizer nenhuma reação e a reação dele for apenas call, isso significa que dificilmente ele tem dois pares ou trinca, por exemplo. Pois se tivesse, teria feito raise no flop. No mínimo, depois lá no turn. O pensamento da aula é os três barril, né? Quando a gente vai poder betar lá outra no river por blefe. Então, você vai capando o range dele. Se betou flop, tipo, e o cara te deu só call, dificilmente ele vai ter overpair, porque senão ele pode ter betado, ou se ele tiver dois pares ou trinca, por exemplo, ele vai já ali te dar raise flop. No mínimo, ele vai te dar, se ele tiver te dando call flop por trap, ele vai te dar raise turn. E lembrando que esse é um pensamento de um spot jogado de MP versus BB 40 blinds, tá? Com esse pensamento, o range dele vai ficar capado a top pair ou pior. Então, isso é um range capado. Se a gente está falando num board como, por exemplo, 8, 5 e 2. Né? Vamos para alguns exemplos aqui, então, porque só parte teórica é difícil de visualizar, né? E eu deixei preparado, como eu não tenho como abrir aqui o servidor, porque o servidor que eu utilizo não é do time, então eu não posso abrir ele aqui durante essa aula, eu fiz alguns prints para mostrar mais ou menos para vocês o que a gente vai poder chegar blefando lá em quais tipos de board. Separei aqui, pelo menos, eu separei três, mas eu vou mostrar apenas dois, para ficar um pouco mais fácil a visualização para vocês. O exemplo desse spot, a gente se betou 33% flop, e turn river a gente fez 66% de size. Essa size ela pode ser variada um pouco. Eu tive que utilizar isso porque eu tinha que colocar uma size no programa e, obviamente, no programa ele não está me mostrando o exploit, ele está me mostrando o que é o GTO. Óbvio que nesses limites a gente vai utilizar muito mais o exploit, mas para você executar bem o exploit, você precisa conhecer de GTO, ok? O mínimo. Então, o primeiro exemplo do board que eu peguei aqui, um board que a gente vai chegar no river, e aí eu vou fazer a pergunta para vocês também. Eu vou mostrar de dois, mas eu vou colocar os três, na verdade, tá? Eu vou colocar os três board aqui. Só para ficar um pouquinho mais difícil a resposta. Em qual bordo, e eu gostaria que alguém aí bastante atrevido, que eu gosto de pessoas atrevidas, mesmo que erre a resposta, não tem problema. Eu gostaria de saber de vocês em quais desses três bordos que a gente pode fazer os três barril, que vai passar mais os três barril. Fazer a gente pode fazer nos três, né? É você que está com o mouse na mão, mas em quais dos três que vai passar mais o blefe? Eu creio que no segundo bordo, Rafa. Eu também, Quem, Rafa, creio. quem respondeu o segundo? João. João. Por que o segundo, João, e não o Ah, primeiro, por exemplo? Vamos lá. eu acho a Ronald do primeiro muito seca, por ser um 13 um 3 tipo, não. As mãos que pagam flop vão continuar turn, certo? E Sim.
E no segundo bordo, o valete está muito mais no nosso range e o rei, então não se fala. É uma Ronaldo complementa mais a gente. Isso é pensar em Runauts. Runaut é muito melhor do Board 2. E por que não o Board 3? As cartas ali acertam mais o range do defensor, não sei, né? Sim, exato. Então, a resposta correta nesse caso aqui é o Board 2, com certeza. E aí eu vou mostrar os exemplos para vocês. Vamos só pensar aqui também na situação de blefar com dobra river e quase que nunca vai ser bom, principalmente num spot MP versus BB, aonde ele defendeu o Cbet flop, bateu um 3 turn, ele também defendeu a Cbet turn e aí dobrou 3. Tipo, não mudou nada. Você vai fazer, de repente, ele foldar o que aqui, sabe? Tipo, 7? Será que ele daria 2 call 7? Ele estaria dando 2 calls com duas pontas que me soam, como 6 e 8, mas aí fica muito restrito o range que você vai fazer foldar. Tipo, se ele te pagou aqui flop, te pagou turn, dificilmente ele vai foldar dobra river. Então, com certeza o board 2 vai ser melhor pelas cartas que bateram, né? Tipo, então, pensando em range capado, quando bate um 8, 5 e 2, você betou flop, se ele tiver dois pares aí, ele já vai provavelmente dar check raise. Se ele te deu só call, o range dele já está capado. A top pair, ou pior, ou seja, ele pode ter até um 5 ou 2 para um jogador fraco. Vocês vão encontrar muitos jogadores fracos nesses limites, dando só call com 2 e não fazendo check raise, que é o que deveria ser feito, né? Na maior parte das vezes, como defesa. Gente. Lembrando que a gente precisa no MDF defender 80% aqui contra a CBET. Então, de alguma forma, a gente precisa defender ela, ou com call ou com raise. E aí você pega essa aula, junta uma aula lá de check raise, e você vai entender quais mãos que você deveria estar fazendo check raise por. Óbvio que mais de 90%, acredito eu, nesses limites menores, vai ter ali de reg fraco, 95%, reg bem fraco, ou recreativo. 5% são regs já com um APC sólido, né? 5%, mesmo tendo muitos times que jogam micro, a galera ainda está aprendendo. E conforme o cara vai evoluindo os pensamentos, ele vai subindo de reta e deixa de jogar tão micro, né? Então, só num pensamento aí do field, né, que vocês jogam hoje. Beleza, o cara defendeu. Então, dificilmente também aqui ele vai ter trinca ou dois pares. Mas se ele tiver, ele já vai fazer essa reação. Aí no turn, você sebetou, ele continuou só te dando call, mesmo batendo valete. O range dele está capado, lembra disso. Porque se você sebetou turn agora nesse valete e ele continuou só te dando call, lembra que o range dele está lá limitado naquele 5 ou naquele 8. Ou num possível duas pontas, 6 e 7. Lembrando que eu coloquei aqui também a Rainbow. siglazinha, né, do naipe das cartas. Então aqui a gente tem um flop Rainbow, né? E no turn também não abriu flush draw, ok? Também, isso também vai ser bastante importante, porque senão você deveria estar colocando que de repente ele poderia ter um flush draw também. E aí ele te deu o call turn, e aí bateu o rei river. Você acha que o cara vai aguentar 3 barril, por exemplo, você tendo um mais e 9 aí, por exemplo? Você não pode dar check nesse river. Você vai ter que transformar em blefe. A sua mão não vai ter valor. Você tem que pegar as mãos que não têm valor de showdown e saber as mãos que você vai poder dar 3 barril. Mas a questão aqui, esses exemplos eu quis mostrar para você saber em quais boards você vai poder fazer esses 3 barril por blefe com mais frequência. Ok? A resposta do João
Fagnello, que já é um jogador que vem já de um pensamento já muito bom, a evolução muito boa, tipo, ele coloca perfeição na resposta dele. Isso é bem importante vocês estarem pegando. Tipo, esse Runaut é bom para eu continuar se betando ou não? Pegar aqui os prints que eu fiz de estudo, só abrir eles para ver qual o primeiro que eu vou mostrar. Então, aqui é o exemplo que eu printei do estudo. No bordo AIS7, 5, 3 e 3. E aí percebam que a gente não tem os blefs. Tipo, tá mostrando ali os combos que 23% a gente vai estar dando all-in, geralmente, ou até fazendo bet size, ele tem, né, bet size, mas são as mãos por valor. Tipo, não tem quase que mãos aqui por blefe. É muito, muito pouco, né? A maior parte aqui são mãos que a gente vai ter que, infelizmente, dar give up. Tipo, mãos como Rei 10, Rei Valete, Valete Dama. A gente não vai poder mandar três nesse spot MP versus BB, 40 blinds deep. Mesmo o SPR estando mais curto, a gente não vai poder mandar três, que os caras vão dar hero call nesse river aí. Lembrando que eu também mostrei aqui para vocês que lá no river a galera paga, chega muito mais próximo do MDF. Então isso é bastante importante. Já no bordo, 852 valete rei, perceba a quantidade de mãos que a gente vai poder transformar em blefe no river. A gente já passa a ter muito poucos check. Então aqui a gente vai ter. E fica um range extremamente balanceado quando a gente chega, por exemplo, com all-in nesse river. Você vai deixar o cara muito confuso. Por quê? Porque você vai estar dando all-in tanto com Ais, você vai estar dando all-in com Ais Rei, você vai estar dando all-in com vários combos de rei aí, com valor. Você vai estar fazendo bet size com vários combos de valor. Então, você faz o cara foldar muito. Aqui, por exemplo, você vai fazer bet size valor ainda, com um valete 8, que são dois pares, bet size. Mas você vai poder pegar, por exemplo, uma mão que não completou, como Ace 3, Ace 4, até mesmo o Ace 7, uma boa parte aqui de Ace 6, e você vai poder transformar essas mãos em blefe. Ó, transformando em blefe aqui o Ace 9, o Ace 10, fazendo bet size com Ace Valete, transformando uma boa parte de Ais e Dama em blefe também, e óbvio, dando alguns checks por valor pelos misses que tem ali ainda de duas pontas, por exemplo. Mas ainda assim eu vou preferir fazer bet size aqui com esse Ais e Dama, para garantir, sabe? Não arriscar ali eu dar check e ver um showdown de 5, que o cara não conseguiria pagar os 3 barril. Sacou? Tipo, óbvio, veja que daí a gente tem os valores, né? As trincas de 2, de 5. Mas você vai poder pegar, por exemplo, também o seu míssil de 6 e 7, que missou as suas duas pontas, e transformar em blefe com esses náuticos. Então, começar a entender de range percebido se a carta que bateu, turn e river, ela é melhor para o seu range ou se ela é melhor para o range do vilão. Se aquela carta ela está mudando alguma coisa na textura daquele bordo, ou se o que ele pagou flop turn, ele não vai foldar river com aquela carta que bateu. Vocês conseguiram entender bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Rafa,
Oi. É certo falar quando vem overcards em relação ao bordo, melhora a nossa possibilidade de continuar barrelando. Geralmente sim, porém não em todos os spots. Por quê? Porque isso vai mudar muito. Por que que estudar é importante no poker, Wellington? Porque é diferente eu jogar um spot MP versus BB do que eu estar jogando, por exemplo, um spot que o EP1 abriu, o EP2 fletou. São dois ranges muito fortes. Próximo, né? São dois ranges, tipo, vamos dizer que o EP abre, a população abre em torno de 17%. Eu tenho até aqui um estudo que eu estou começando disso daí agora também. Posso até mostrar. É que eu comecei, está muito cru ainda, mas basicamente eu estou fazendo um estudo de população de race first team. Então, por Big Blinds eu também estou fazendo, né? Por exemplo, o EP, ele abre em média 17%, mas quando ele está com stacks menores, de 10 a 15%, ele tem a race first team de só 3,5%, a população. E quando ele está num stack de 15 a 23 Big Blinds do EP, ele reduz isso daí a 12. E aí vamos dizer lá, mesmo estando mais deep, overall, vamos pensar overall. O BB abriu lá, fez raise. O EP fez raise. E o EP1, ele pode fletar 3% do range. Pô, aí o pensamento de bater overcard, tipo, beleza, você fletou lá uma mão boa. Você fletou o seu Rei Valete Suited, que você pode fletar do EP versus EP, por exemplo. Mas o rei dama sutra você já deveria estar tribetando. Isso daí é aula de tribete. Só estou querendo mostrar o exemplo, né? Por que que a gente não pode pensar que sempre que bater overcards, a gente vai poder estar barrelando? Tipo, então o EP abriu, bateu um flop 10 high. Se o cara for um reg bom, ele não vai se betar esse flop. Se bater um flop 10 high, valete high, dama high, ele não vai se betar esse flop. Aí vamos pensar que o turn veio um Ice, que é uma overcard. Essa carta vai ser melhor para você que fletou ou para ele que abriu o DP? Vai ter mais Quem range abriu, de quem? de quem abriu, né? Eu vou tribetar a maioria dos meus aços ali. Exatamente, isso é range percebido. Então nem sempre que bater overcards vai ser melhor para a gente continuar barrelando. Sim, sim. No pensamento geral, overcards vão ser melhor para você barrelar. Tanto que a resposta da pergunta aqui dos boards que eu peguei de exemplo para aula mostra batendo overcards, né? Então, geralmente sim, vai ser melhor, mas nem sempre. Para você entender isso daí, você precisa estudar muito range, você precisa aprender a ler HUD. Pô, eu abri aqui, esse cara, eu abri do MP, o cara fletou no botão, deixa eu ver qual o range que esse cara fleta no botão. Aí você vai lá, você tem que aprender a ir lá na HUD, abrir lá o top-up lá do VPIP, que vai ter lá o flat call dele no botão, você vai saber o percentual de range que ele está fletando. Você conhecendo o percentual de range, você vai ter uma proximidade do range que ele fleta. Para isso que você precisa estudar muito calculadora de range, para você entender o que são os percentuais de flat, entender o que são os percentuais de open raise, para você conseguir pegar o que é GTO e transformar no que mais vai fazer dinheiro para vocês nesses limites, que é o exploit. Mais uma vez, lembrando que para você aplicar um bom exploit, você precisa conhecer de GTO e de ranges percebidos. Pelo menos range percebido. Pelo Analisar menos. bem tem que analisar bem o range percebido que a gente tem em relação ao vilão e a posição que ele está, né? Exatamente. Nisso entra aquele conceito também de pessoas que pensam assim. E aqui eu espero que tenha poucas pessoas que pensam assim. Tem o cara, geralmente recreativos, muitos recreativos pensam assim: ah, os microlimites são muito difíceis de ganhar. É fácil de ganhar, é lá no 109.
é lá no 215, é nos limites maiores, nos 55, porque lá os caras jogam mais sério. Cara, lá o jogo é muito mais difícil, porque lá numa reta final, por exemplo, 85%, 90% que chega na reta final sabe pensar o jogo. Então, o jogo lá é muito mais difícil que o jogo no microlimite. Se você não bate micro, você não vai bater lá em cima. E pensa numa parada que é assim, ó. Vamos fazer a suposição que todos os jogadores, independente do limite, tivessem o mesmo conhecimento técnico. Você pegasse um field de 500 jogadores, 500, curto, field curto. Mas fosse 500 jogadores, 500 robôs, jogando GTO. Você pegar 500 crossover e colocar para jogar um torneio. Que fator que vai fazer a diferença para o cara que vai cravar esse torneio? Sorte. Sorte. Robô contra robô é sorte. Isso. Agora, num field onde a população, eu falaria 95% não sabe o que está fazendo nos microlimites, qual o fator que vai fazer a diferença? Conhecimento. Isso, conhecimento, estudo. Você estudar muito range, prestar muita atenção nas aulas, confiar no processo e aplicar, mesmo que você erre, você vai aprender com o seu erro. Pô, cometi um erro aqui, cara, que eu achei um erro grotesco. Deixa eu pegar essa aula aqui e mandar lá no grupo. Para todo mundo, lá no grupo de discussão, que o instrutor vai responder, mesmo que todo mundo veja o que eu fiz. Porque daí o instrutor vai responder e o seu colega de time vai aprender com o seu erro. Você não deve ter vergonha, você vai errar muito nessa fase de aprendizado. O que não é aceito pelo time é quando você já aprendeu uma coisa, errou, tirou a dúvida, sabe que não pode fazer e continua fazendo. Aí é uma parada de tilt, é uma parada que o time não aceita, porque aí você já tem o conhecimento daquilo. Então você vai ser cobrado duramente quando você estiver espiusando, sabendo que você não deveria estar fazendo aquilo. Se é uma parada de aprendizado, o time não vai te falar nada. Nenhum, inclusive se eu ver algum instrutor falando alguma coisa, óbvio que eu não vou chamar a atenção do cara na frente sua, mas eu vou chamar o cara para conversar, vocês não tenham dúvida disso, porque aqui é um time de formação de jogadores. E eu estou muito satisfeito, como eu disse na última aula, com vários aí, que está tendo uma evolução enorme, por quê? Porque está confiando no processo. Confiar no processo significa você assistir uma aula, nem que seja 3, 4 vezes você assistir a mesma aula. Às vezes é necessário. E você confiar no que você assistiu e você aplicar. Prestem bastante atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês não terem medo em reta final. Jogadores agressivos em reta final têm muita vantagem. O que vai fazer diferença para você ser lucrativo a longo prazo? Falar que o fator sorte no poker não está envolvido é uma hipocrisia. No longo prazo, o que faz diferença é você ter um conhecimento técnico muito bom, um jogo ABC sólido e você se proporcionar muitas retas finais. E executar o que você tem que executar lá na reta final. Não importa se você está 20 left, não importa se você está 14 left, se você tem que fazer, você passa. Por quê? Porque numa reta final você tem que ganhar flip, você tem que segurar o 60-40. Você tem que até, às vezes, dar bag para você clavar um torneio. Então, no longo prazo, quanto mais reta você se proporcionar, uma hora a runada vai estar a seu favor. E a outra hora não. E isso faz parte, e vai ser muito mais não do que sim, a runada. Precisa da runada sim para cavar um torneio. Um outro fator muito importante que eu vou pegar de continuação, a gente acabou até saindo um pouquinho do foco dos 3 barris aqui,
que a gente já falou bastante. Depois a gente vai, no final, aqui responder essas perguntas que eu deixei para vocês anotarem e responderem. Mas é importante falar disso daqui. Se vocês não executam numa reta final o que deveria estar executando, significa que você não está confiando no processo, e isso no longo prazo vai ser muito ruim. O jogador que está se destacando no time, que está crescendo, que está subindo de reta mês a mês, que daqui a pouco vai estar jogando 22, 33, 44, 55, 109, aqui no time mesmo. Isso não demora muito a acontecer. É o jogador que está confiando no processo. Se você entra para jogar o que você já sabia jogar, é porque você não confia no processo, você só queria dinheiro para jogar. E isso é ruim. Fator que nem, por exemplo, pegar eu, Rafael, de exemplo, que não estou numa fase boa. Cara, segunda-feira eu parei por 5 horas e fui fazer uma análise de database completa no meu jogo e saber aonde eu estou errando. Por quê? Porque quando você está em um make-up que você se sente desconfortável com aquele make-up, a tendência é que você erre muito mais durante a sessão toda e principalmente você erre muito mais nas retas finais. Isso acontece, por exemplo, comigo, que sou um jogador profissional há 8 anos. Se eu não paro para fazer uma análise de database segunda-feira e entender o que eu estava fazendo de errado, aonde eu consigo melhorar, eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, por exemplo, na minha análise lá, que eu demorei 5 horas para fazer, e óbvio, eu não quero que vocês façam isso, porque vocês não estão prontos para fazer isso. Tem quem faz para vocês todo mês. Análise das stats lá, enfim. E logo, logo eu vou começar a mandar vários filtros aí que eu estou criando agora. Estou criando para mim e vou usar para vocês. Eu consegui descobrir que eu estou perdendo muito dinheiro, por exemplo, nos stacks de 10 a 15 blinds, de 15 a 23 principalmente. E aí eu fui tentar entender o porquê eu estou perdendo dinheiro com esses stacks. E aí eu consegui olhar lá que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, coisa que eu dou aula. Coisa que eu dou aula eu não estava executando no meu jogo. Eu estou perdendo muito dinheiro, por exemplo, fazendo um open raise de 15 a 23 blinds. É onde eu mais estou perdendo dinheiro. O que isso significa para mim levar para a próxima sessão minha? Que eu devo fazer menos. Eu devo taitear o meu range de open raise por 15 a 23 blinds. E eu devo estudar muito mais ranges de rechove e ir mais para variância mesmo, paciência. Faz parte. Porque daí eu peguei lá, eu montei um filtro das mãos que eu estou fazendo rechove e passaram, eu estou ganhando dinheiro de 15 a 23 blinds. Meu EV está positivo, muito positivo. E aí peguei o mesmo, peguei e transformei o filtro de mãos que eu fiz open raise de 15 a 23 blinds e meu EV está negativo. Está quase menos 16 blinds de EV. Apesar de ser poucas mãos na base que eu fiz, ainda assim eu estou perdendo dinheiro. Então, é necessário vocês confiarem no processo, é necessário vocês pegarem uma aula dessa e tentarem executar. Sem medo de ser feliz. Deu errado? Deixa eu pegar essa mão aqui e levar lá e saber se isso daqui eu espiusei, eu não deveria ter feito. Deixa eu entender o porquê eu errei, então. E deixa eu aprender com o meu erro e até passar para os meus colegas de time. Não devo sentir vergonha. Mas execute. Faça. Coloque em prática. Porque senão você vai estar só perdendo seu tempo. Isso serve não só para essa aula, isso serve para todas as aulas. E tá tendo esse time aqui tem muita aula, gente. É muita aula. Uma videoteca, eu tenho visto aí reclamações de gente que não está encontrando vídeos novos na videoteca. Eu upei mais de 20 semana passada. Você não está sabendo procurar.
Aula não falta. E lembra de focar, você que está chegando agora, focar muito nas aulas de pré-flop, entender ranges, range de open raise, ranges de tribet, range de flat, é, range de tribet steel, tudo. Tenta entender tudo de pré-flop, tenha um pré-flop sólido. Isso vai dar a possibilidade de você executar, por exemplo, uma aula dessa com clareza. Mesmo que você blefe as três e tome cola no river, se você tiver a certeza do que você vai estar executando, você vai perceber que você vai fechar aquela tela, vai abrir outra sem tiltar, sem nada. Você vai falar, aqui não importa. Eu fiz o que eu tinha que fazer e isso aqui no longo prazo vai me trazer dinheiro. E boa, pronto. É isso. Ok? Vamos para as respostas aqui, porque a gente tem mais alguns minutos apenas de aula. Ô, Rafa, Pois não. antes de ir para a resposta, você tem como mostrar o print do board 3, só para mim deixar aqui já salvado? Não, o Bordo 3 eu nem fiz. Lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês, mas eu nem fiz. Eu até Ah, peguei tá, aqui um, perdão. um outro aqui de exemplo, que é uma mão que eu joguei e blefei river, e não passou, mas mostrava para mim, foi uma mão que eu joguei de Ás 9. Aliás, passou, blefe, passou sim, agora que eu lembrei, passou. Mas eu queria saber se era bom passar. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho outro print. Foi essa mão, posso até colocar aqui para vocês olharem ela depois, mas basicamente foi uma mão que eu abri um mais 9 num torneio de 22 e bateu o bordo super, muito mais do vilão do que meu, né? E a carta, o Naught Turn era bem ruim, que era mais um 5, onde tínhamos aqui até então 5, 6, 5 e 5 de novo. E aí no River bate um rei e eu blefo. E aí depois eu rodei essa mão também, para saber se era bom blefar ou não. E a minha mão era um Ás 9 off. E aqui mostra que o Ás 9 off eu tenho um percentual aqui de all-in. Eu tinha que blefar com all-in essa mão. Não tinha bet size. A SPR já tinha ido, né? Então, eu blefei, funcionou, mas eu queria saber se era bom. Como que eu faço para saber se eu estou blefando as três? Eu posso até mandar aqui o filtro para vocês colocam o filtro. Basicamente, vocês vão pegar aqui o Poker Tracker, estou abrindo ele, mostrar para vocês como que vocês fazem estudo disso daqui. Para vocês olharem mãos que vocês jogaram. Desculpa. Pego aqui o meu Poker Tracker, venho em View Stats. Tomara que eu tenha salvo o filtro que eu fiz. Eu não lembro se eu salvei. E aí, para eu estudar as mãos, eu venho em estatística. Vou pegar aqui o meu do PS. Eu estava estudando o meu GG, que é onde eu mais estou perdendo dinheiro no GG. Estou jogando ainda um pouco caro lá. E estou errando muito no GG. Muito. E aí, como que eu faço para saber aqui? Eu pego o filtro que eu quero. Ó, tem um filtro aqui de 3 barril. Ó. Coloco o filtro. Vai aparecer. E vai aparecer todas as mãos de todas as posições que eu fiz 3 barril. Todas. Aí eu pego e seleciono aqui, ó, e quero olhar, por exemplo, as mãos que eu mais perdi dinheiro. Eu inverto aqui, Chipron, no Poker Tracker. Seleciono aqui as mãos, sei lá, as 10 primeiras mãos que eu mais perdi dinheiro. Abro o replay e vou entender, e óbvio que daí eu tenho programas aqui que eu vou rodar as mãos para saber se o que eu fiz foi bom ou se não foi bom. Ó, por exemplo, aqui, ó, essa mão perdi muito dinheiro. Lembra o primeiro exemplo que eu peguei aqui do flop Ace High? Ó, isso daqui era provavelmente F final. Blefei acho que as três, vamos ver. Ó, batei bem alto o turn e o cara só call. Tipo, bateu uma carta
que eu, no meu pensamento, eu tenho ainda blocker de nuts, que é a dama, né? Eu tenho aí blocker de rei valete, eu achei que seria bom, com certeza, mandar as três. Mandei as três. E também qual? Olha o qual que o cara me deu. Percebeu que não vai ser bom? Essa mão aqui mostra muito o exemplo da aula lá dos três barril, que não vai funcionar muito bem, que é esse tipo de bordo aqui. Batendo cartas que ele deveria pensar em foldar, ele não folda mais. E talvez ele não foldasse nem o rei. Porque se ele tivesse o rei, talvez ele não pagaria size alta no turn que eu fiz. Que daí eu só mantenho o range mais forte mesmo no turn. Então, dessa forma, vocês conseguem estudar. Óbvio que aqui não dá tempo de eu pegar essa mão, rodar e mostrar para vocês que talvez tivesse até um pouco de blefe aí nesse dama 8 por causa da blocker de dama, mas geralmente não vai ter, cara. Você sabe, vai ser da give up Rafa, mesmo. mas até o turn é ok, né? Até o bad turn, só o River que foi. Que não precisava. Não vai funcionar, né, cara? Tipo, não vai funcionar. Olha a quantidade que eu perdi. Tipo, isso aqui já era reta final, cara. Olha o tamanho que tá a blind aqui, ó. 12 mil, 25 mil. Isso aqui é reta final, parceiro. E olha o qual que o cara tá me dando. Mas não é, tipo, tendo em vista que ele sabe que você é um jogador agressivo em reta final, que ele dá esse call? É isso que eu estou dizendo, provavelmente. Mas eu sabendo que ele sabe disso, na reta final, onde vai ter jogadores que pensam muito mais, que conhecem a gente, que tem note, que tem stats, que tem mãos lá no PT4 dele também, que sabe que eu tenho potencial de blefe para 3. Talvez se fosse um jogador recreativo fazendo isso em cima dele, ele é um reg, talvez ele não desse qual quase 7. Porque ele sabe que o jogador recreativo ou reg fraco não manda as 3 por blefe. Então tem Ou tudo já isso daí teria que voltado envolve. no turn ali também, né, Rafa? Como? Ou já teria voltado ali também no turn, né? Sim, sim. Então é isso. Vamos fazer aqui as respostas para a gente poder finalizar. Mostrei para vocês como vocês devem estudar algumas mãos que vocês querem olhar. Pega lá os números que, quando vocês receberem o relatório de onde estão errando mais, e começa a treinar a criação de filtros também. Tem aula de criação de filtro. Confere se o filtro está correto. Olha as mãos que vocês erraram, pelo menos, mesmo que não consigam rodar as mãos, ou ainda não saibam utilizar programas para oferecerem respostas para vocês. É importante fazer isso no Poker Tracker. Poker Tracker é muito mais uma ferramenta de estudo do que a galera por aí acredita ser que é o uso da HUD. Óbvio que o uso da HUD é muito importante, mas é uma ferramenta extremamente importante que te oferece todos os tipos de estudo para você melhorar o seu jogo. Esses filtros novos que eu estou criando aqui, são vários, eu vou mandar para vocês, tá? Eu escrevi Ever aqui, vai saber de onde eu tirei isso. Tipo, estava estudando isso aqui, ó, tipo, separei vários spots. Para rever, ô, Rafa, tá Ah, certo? para rever, tá certo. Tá, viajei aqui. Então, tipo, tem várias coisas, sabe? Tipo, ó, vários spots para rever, que dá para a gente rever, mas só se eu estendesse muito mais essa aula. Mas como é uma aula que eu já demorei pelo menos umas 3 horas para preparar ela para vocês, tipo, vai ficar muito, muito extensa. E agora, daqui em diante, eu quero trazer só aula preparada, eu quero parar de fazer aula improvisada para vocês. As minhas aulas, eu quero melhorar elas. Vamos para as respostas aqui. Então, alguém sabe me responder qual o percentual de call do field tem para 3 barril? É difícil mesmo essa resposta, porque vocês nunca estudaram database e vocês talvez nunca tenham estudado MDA. Né? Preciso ou pedir para algum. Vou pedir, inclusive, para o Rafa Vitória preparar uma aula básica de MDF, não de MDA, de MDF, perdão, para vocês. A resposta aqui é a seguinte: o field, tanto reg como fish,
eles têm esse percentual aqui de call. Isso daqui não é achismo, tá? Isso daqui é estudo. Eu tive que estudar para chegar, eu tive que estudar database para chegar nesse número aqui, fazer vários cálculos para entender isso daqui. Ok? E óbvio que percebam isso daqui, ó. Isso daqui, essa resposta fala tudo aqui, ó, nos exemplos que eu dei para vocês. Os fishes chegam lá com 49% também. Mas eles defendem muito mais flop turn. Muito mais. Alguém sabe responder se é com SPR maior ou menor que tomamos mais call quando a gente está blefando as 3? Maior. É menor, pô, eu acho. Eu acho que com SPR menor. Menor. Ele tem mais incentivo para pagar. Vou tentar, de repente, mudar um pouco essa pergunta. A gente deve fazer 3 barril com SPR maior ou com SPR menor? Maior, né? Quem respondeu maior? SPR menor. É o Rodrigues. Por que maior, Rodrigues? Porque a gente cobra o vilão, no caso, né? Não. SPR maior significa, tipo assim, você não ajustou o SPR, por exemplo, para dar all-in river. Tipo, vocês estão 80 blinds deep e chegaram com um pote de 30 blinds no river. E você tem lá 50 para trás. O SPR está acima de 1, ou seja, o SPR está maior. Diferente se você tivesse 20, 15 blinds agora. Tipo, sim. então, Eu acho que isso. menor ele se cometa mais, né? Menor ele vai se cometer mais ao river, na minha visão, né? Tá, então a gente deve fazer mais vezes com SPR maior ou com SPR menor? SPR menor. Quem insistiu aí no SPR menor? O Alisson. Perfeito, olha. Com SPR menor, vai passar muito mais os 3 barris. Ele vai ter muito mais efeito. Então, essa daqui é a resposta. Com um SPR maior, a gente vai tomar muito mais call. O Porque cara já está comitado, né, Rafa? principalmente nesses limites que vocês estão jogando, isso vai acontecer muito mais. Porque nesses limites os jogadores têm medo do all-in. Quando ele tem ficha que ele vai dar call river em você e aí ele sobra com ficha para jogar o torneio, ele te dá muito mais call river. Então, o SPR menor, ele vai funcionar muito mais nos 3 barris. E para quem não sabe o que é SPR, vai lá na videoteca e pega a aula de SPR e aprende o que é SPR. Ok? Na resposta 3, quais boards devemos utilizar os 3 barril? Em board que favorece nosso range? Em boards mais dinâmicos. Ok? Aham. Quais não devemos utilizar tanto... Mais. Oi? É porque quando os draws erram, que eu vou dar 3 barril, Não necessariamente, né? Vimos aqui, mais pensando se o Ronaldo está favorecendo mais o seu range. Certo, João? João, tá me escutando? Sim, exato. Quando Tá. favorece mais nosso cliente. E quais não devemos utilizar tantos os 3 barril? No board não é seco. favorece mais o vilão ou é seco. Não é Opa, dinâmico, peguei aqui a não resposta. adiciona... Não é dinâmico. Se ele não é dinâmico, ele é o quê? Ele é seco. Porto seco. Tático. Estático. Tático. E aí, para você que não sabe o que é isso daqui, vai lá no Pai dos Burros, digita lá. Poker, bordo estático, bordo dinâmico. Você vai encontrar a resposta teórica para isso. Ok? Como se defender versus 3 barris.
Versus fish ou versus reg? A resposta para vocês vai ser vocês prestarem muito mais atenção nisso daqui, ó, que é o que eu falo muito naquela aula minha lá de feelings que vocês devem ter para aplicar no jogo. Contra a reg, para você se defender de 3 barril, você tem que conhecer de GTO, para você estar fazendo a defesa correta de 3 barril. Versus fish, você vai ter que simplesmente dar overfold várias vezes. Por quê? Porque eles não blefam as 3. Então é natural que a gente tenha overfold e a gente não pode utilizar o GTO versus fish. Essa é a resposta. Essa daqui é a mais importante de vocês prestarem muita atenção. Na Blind War, a frequência de 3 barril pode ser igual? Eu creio que não. Por Tem que qual ser motivo? maior. É porque na Blind War, geralmente, o cara não larga nem o terceiro par. Então, por blefe, por exemplo, eu acho que não é bom dar 3 tiros, não. Perfeita a sua resposta. É exatamente isso. Não podemos. Pois até mesmo reg medianos atacam menos e defendem mais do que nos outros spots. Fazem mais hero call na Blind War. A resposta é exatamente essa que o Wellington fez aí. Joey? Ó, Eu só uma não. pergunta. Eu não. Foi o Wellington, Joey? não? Foi o Joey. Foi o Joey. Joia. É isso. Parabéns pela resposta. Pode fazer a Ó, pergunta. já que você entrou no HU aí, só fazer uma pergunta. Eu uso muito aquilo que você ensinou lá de tá sempre. Só se o vilão reagir muito, né? Que a gente não vai estar abrindo, mas chegou em gap ali no small, eu sempre abro ali os 2.9, 3.2. E aí é o seguinte: quando eu tiver equidade, eu não acertei no jogo, mas eu tenho equidade. Eu vou. Você acha que é melhor eu jogar de check na hora que eu sair ali? Porque eu sempre saio cebetando também quando eu abro, né? Porque passa demais. É ali que o cara folda. A maioria das vezes ele folda no flop. Ele paga e folda no flop. Só que eu tô percebendo que às vezes eu tenho a equidade, eu não acertei nada, mas eu tenho equidade, e aí quando eu mando, se ele me volta, eu fico meio desconfortável de pagar e acabo tendo que largar a equidade. A equidade, você acha que é melhor jogar de check? Não, sempre é. Tipo, toda forma agressivando, ou com check raise ou submetando, se você tiver no small, né? E só tem que prestar atenção nessas sizes aí de open raise do small big, que geralmente vai ser. A gente só vai poder fazer abaixo de 3 quando o cara folda muito, muito na blind war, senão é 3,5, 3,8, 4, sempre maior. Mas a resposta para a sua pergunta está aqui também, se for ver bem. Lembrar que na Blind War eles vão defender muito mais. Eles conseguem defender muito mais. Então, se você tem equidade, sim, você vai poder jogar agressivo flop turn, mas se você se missou a sua equidade no river, provavelmente você não vai poder blefar. Por quê? Porque a resposta está aqui, ó. Lá na Blind War eles defendem muito mais os 3 barril. Beleza? Beleza. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Como eu disse, eu vou tentar trazer cada vez aulas mais prontas, estudadas antes do que fazer a aula que eu já estava acostumado a fazer, que é meio que aula de improvisos, porque também dou conta de fazer. E espero que vocês coloquem em prática. Eu espero realmente que vocês confiem no processo. Tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço aí para vocês. Vamos aplicar. Vamos aplicar. Mesmo que erre, lembra de salvar a mão, colocar lá para o instrutor responder, para lembrar que vocês são um time e que às vezes o seu erro ele não deve ser levado como uma vergonha. E sim, para você entender que fazer parte de um time significa, às vezes, o seu colega de time está aprendendo com o seu erro também. Tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço a todos aí e vamos meter bala aí, vamos meter ficha na cabeça deles. Abraço. Valeu, Rafa. Falou, Até valeu, mais. Rafa, Sério, obrigado. galera. Até mais. Valeu. Valeu. Já era.